dando continuidade ao estudo da legislação infraconstitucional ambiental, nós falaremos hoje sobre o Código Florestal. Falaremos um pouquinho sobre a legislação infraconstitucional relativa à proteção das florestas, e aí a gente precisa contextualizar aí o Código Florestal, né, a partir como regulamento do próprio artigo 225, do artigo 170, inciso 6, mas a gente não pode esquecer o dispositivo especial que nós temos lá no artigo 225, parágrafo 4º, que trata os nossos biomas nacionais como patrimônio nacional. Depois nós temos a própria Política Nacional de Meio Ambiente, todos os instrumentos que dispõem sobre a proteção florestal, o Código Florestal, a Lei 9985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei da Mata Atlântica, uma série de leis estaduais, né, e municipais que protegem, né, os nossos biomas, e uma série de outras leis infraconstitucionais. Eu quero até compartilhar aqui com vocês aqui no site do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem, né, na parte de legislação, a gente tem aqui um rol de leis que tratam da questão florestal no Brasil, tá? Então, olha só, se vocês quiserem conhecer esse rol, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente, e aqui vocês vão encontrar, além da Política Nacional de Meio Ambiente, a Política de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9985 de 2000, que nós já estudamos, e por isso não falaremos dela nessa unidade. Vocês vão encontrar o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, a proteção da vegetação nativa, a Política Nacional de Combate à Desertificação, a Política Nacional de Biodiversidade, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades, Política Nacional de Mudanças Climáticas, que tem íntima relação, né, uma codependência com a política florestal, Política Nacional de Gestão Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, enfim, toda essa legislação e seus regulamentos aqui embaixo. Então, né, a gente tem um extenso rol de leis em sentido estrito, né, e regulamentos que dispõem sobre a proteção florestal no Brasil. O nosso objeto da aula de hoje é o estudo do Código Florestal. Né? Nós não falaremos novamente sobre a unidade de conservação, mas lembrando, só para fazer uma breve retrospectiva, que a Lei 9985 de 2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e ela é um importante instrumento de proteção florestal, porque a instituição de espaços territoriais especialmente protegidos e as unidades de conservação são o que nós chamamos de espaços territoriais especialmente protegidos em sentido estrito, né? Quando o poder público, por meio de um ato, institui um regime jurídico especial de proteção sobre uma área, nós temos aí uma farta proteção florestal que decorre disso. Nós temos unidades de conservação de uso sustentável que regulamentam, por exemplo, a exploração sustentável das florestas, como é o caso das florestas nacionais, das RESECs, né, das reservas extrativistas. Então, a gente tem também no SNUC, né, uma vertente forte da proteção florestal. Mas hoje o nosso foco é o Código Florestal, que nós ainda não estudamos. Então, eu quero começar, né, a nossa aula de hoje com uma charte, né, porque não há como se falar do estudo do Código Florestal sem falar dos conflitos que precederam a aprovação da Lei 2.651 de 2012, né, o nosso novo Código Florestal. Coloco novo porque já se passaram aí, né, quase 8 anos, e também porque, enfim, muitos dizem que esse código, apesar de novo, trouxe o que havia de mais arcaico na política. Então, ele foi alvo de muitas discussões, e no início desse ano a gente teve finalmente o julgamento das ações de inconstitucionalidade. Foram 5, né? Foram 4 ADIs e uma ADC interpostas em face do novo do Código Florestal. Depois da Constituição de 1988, ele foi a lei nacional mais questionada judicialmente. Né? Foram, salvo engano, 53 ou 54 dos seus dispositivos que foram alvos de ação de inconstitucionalidade, mas o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo a constitucionalidade da maior parte dos seus dispositivos, dispondo apenas sobre uma interpretação conforme de alguns deles. Eu disponibilizei para vocês, né, um documentário muito importante, né, chamado Lei das Águas. Muita gente até acha que ele está falando da Política Nacional de Recursos Hídricos,
né, mas foi intencional. O documentário se chama Lei das Águas, né, o filme completo. E ele se chama Lei das Águas justamente porque a gente sabe que há uma completa interdependência entre a geração e proteção dos nossos recursos hídricos e a proteção, né, florestal. Então, esse documentário é muito importante porque ele conta um pouquinho de toda a trajetória, não só dos códigos florestais anteriores, mas também da aprovação desse Código Florestal, né, todas as pesquisas científicas, os interesses econômicos, os conflitos que surgiram. Então, é um filme bem interessante, né, e eu coloquei como material complementar para a gente avaliar, ok? Então, gente, eu começo aqui apontando o nosso fundamento constitucional, né? Espaços territoriais especialmente protegidos. Nós estudamos lá, né, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, esses espaços territoriais. E, em sentido estrito, a gente tinha as unidades de conservação. Só que, em sentido lato, nós poderemos, né, a doutrina, e aí que eu cito o Edson Milaré, considera como espaço territorial especialmente protegido também as chamadas APPs, as reservas legais, as reservas legais florestais. Então, todas elas, que são instrumentos trazidos pelo Código Florestal, também são, lato sensu, espaços territoriais especialmente protegidos. Mas quando a gente fala de legislação florestal, de legislação que protege a floresta, a gente precisa saber o que é floresta. Quando eu chamo de floresta, do que estou tratando do ponto de vista jurídico, né? Então, sob o aspecto ecológico jurídico, né, floresta é uma grande área de terra coberta de árvores ou outra vegetação que produz a madeira, onde as copas se colocam formando um teto de fundo verde, né? Um teto verde, né? Então, mata, mato, bosque, capoeira, selva, são outros nomes dados às florestas. E aí a gente tem as classificações, né? Florestas naturais ou florestas plantadas. Isso é muito importante para a gente avaliar, por exemplo, se aquela espécie é nativa ou se é uma espécie exótica, né? Ela pode ser uma espécie nativa secundária, ou seja, aquela que já foi desmatada e depois replantada. Ela é exótica se ela não pertence àquele ecossistema, não pertence àquele bioma, mas foi replantada, né? E aí a gente tem as florestas primárias que nunca sofreram nenhum tipo de derrubada, as chamadas nativas primárias, e as secundárias que já foram objeto de reflorestamento após um processo de desmatamento. Florestas homogêneas são as florestas que são constituídas por poucas espécies de árvore, uma ou poucas espécies de árvores, como, por exemplo, as florestas secundárias de eucalipto, que a gente tem aí, né, ao longo do país, cada vez crescendo mais em substituição às nossas florestas primárias, enfim, e causando um prejuízo ecológico imenso, né? Aí também nós temos as florestas ripárias ou matas ciliares, que são aquelas que ficam no entorno dos cursos d'água, que tem uma importância ecológica tão grande. Então, essas são algumas das características das florestas. Mas quando a gente fala do Código Florestal, o Código Florestal ele não traz proteção jurídica somente para as florestas. Então, embora o conceito de floresta se refira à área de terra coberta por vegetação, quando o Código Florestal ele traz a proteção jurídica das APPs, das áreas de preservação permanente, ele conceitua a APP como área florestada ou não. Então, mesmo aquela área que já foi objeto de desmatamento, permanece tendo a proteção jurídica do Código Florestal. Então, estar florestada não é pressuposto para a proteção jurídica, porque se assim fosse, seria fácil, bastava desmatar, derrubar para perder a proteção jurídica. E o objetivo é justamente inibir as derrubadas e coibir as infrações em atenção tanto aos princípios da prevenção e precaução, quanto aos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral. Ok, gente? Então, dito isso, a gente pode passar um pouquinho para frente. Então, vamos lá. Só um minuto aqui, problemas técnicos. Eu quero dizer para vocês que um dos argumentos mais invocados, e quando vocês assistirem, né, ao documentário, vocês vão observar pela bancada ruralista, é o próprio direito de propriedade. Muita gente entende que há um conflito entre dois direitos, né, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o seu consequente dever de proteção ambiental e o direito de propriedade. Né? Infelizmente, ainda tem boa parcela da população brasileira e boa parte dos nossos representantes que ainda vê a propriedade privada como no seu sentido absoluto.
né? Eles se esquecem que a própria Constituição adotou o princípio da função social da propriedade, que, como nós já estudamos, precisa ser lido, né, como função socioambiental da propriedade, uma vez que tanto a propriedade urbana quanto a propriedade rural só atendem à sua função social quando respeitam a legislação ambiental. A propriedade urbana, quando atende às normas de ordenação territorial previstas no plano diretor, que por sua vez traz o zoneamento urbano-ambiental e precisa estar em consonância com o zoneamento econômico e ecológico, e a propriedade rural, que precisa ir expressamente respeitar a legislação ambiental, ter as suas áreas de reserva legal, a proteção das suas APPs, né, respeitar os limites das unidades de conservação e tudo, né, todas as limitações administrativas e restrições de uso que advêm da legislação ambiental. Agora, mesmo no Código Civil, ou seja, mesmo no direito privado, né, esse comando constitucional de respeito à função socioambiental da propriedade já está traduzido. Então, não é uma questão meramente do direito público. Se a gente for pegar o Código Civil, o artigo 1228, ele diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua o detenha, e no parágrafo 1º ele diz que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, isso eu quis colocar o Código Civil aqui para vocês, para demonstrar, gente, que não há um conflito entre o direito de propriedade, porque o direito de propriedade, enquanto direito privado por excelência, aliás, fundamento de existência do direito privado, praticamente, ele lá no seu diploma normativo sobre o direito privado, ele já traz essa obrigatoriedade, né, da proteção do equilíbrio ecológico, né, inclusive elencados ali todos os seus microbens, né, não é uma questão apenas constitucional, embora não seja apenas, né, mas além da nossa Carta Magna, a gente ainda tem o Código Civil a dispor expressamente. Então, isso demonstra que esse argumento de que está havendo, né, o dever de proteção ambiental, ele se conflita com o direito de propriedade, ele é falacioso, é um conflito aparente, é um conflito criado, porque o direito de propriedade hoje, tal como ele é concebido tanto na Constituição como no Código Civil, ele traz a proteção ambiental no seu próprio conceito, né, como um embrião. Então, esse conflito não existe, tá? Passado isso, eu quero trazer para vocês um conceito importante que vai refletir no próprio conceito de APP, que é o conceito de Amazônia Legal. É um conceito que hoje se discute muito, né, se discute agora, a gente teve aí o problema da reunião ministerial, né, a fala do ministro dizendo que, né, vai passar, abrir a porteira, vai passar a boiada, em relação a projetos de flexibilização, e houve no Código Florestal, no processo de aprovação do Código Florestal, uma tentativa também de reduzir as áreas de APP, né, de reduzir a proteção, e a gente vê uma pressão muito grande sobre essa área da Amazônia Legal. Por isso que eu quis começar falando dela para vocês. O que é a Amazônia Legal? Muitas vezes, quando a gente fala em Amazônia Legal, pode ficar no nosso imaginário que a gente está falando do estado do Amazonas e da legislação que ali se encontra. Mas, na verdade, ela contempla toda a área, né, de interferência da floresta amazônica. E aí a gente tem os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus, né, dos estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano a 45 graus oeste do estado do Maranhão. Então, ao norte do paralelo 13 graus sul dos estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano 44 graus do estado do Maranhão. Então, a definição de Amazônia Legal faz com que se crie uma espécie de linha imaginária que está contemplada aqui, mais ou menos nesse desenho aqui, tá? Então, pega parte, né, do Maranhão, pega parte do Tocantins e pega praticamente a totalidade dos estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, Amazônia, Rondônia e Acre, tá? Então, isso compõe a Amazônia Legal. E examinador de concurso costuma gostar, né, enfim, de discutir, de cobrar em questões objetivas, principalmente a Amazônia Legal, então fica a dica, tá?
Então, nós vamos começar, gente, o estudo do Código Florestal, relembrando aquela estratégia que eu combinei com vocês de estudar a legislação ambiental infraconstitucional a partir daquele esqueleto, né? Objetivos, diretrizes, princípios. A gente vai começar hoje pelos conceitos elementares, porque no Código Florestal, esses conceitos elementares se destacam muito, se destacam para a discussão jurisprudencial, se destacam na própria efetivação da norma, então é por eles que a gente vai começar, uma vez que se aplicam ao Código Florestal todos aqueles princípios que nós já estudamos e mais os princípios específicos ali do artigo 2º, tá? Então, bora lá. Para os fins previstos nessa lei, entende-se por área de preservação permanente, APP. Falamos da Amazônia Legal, inciso 1, agora APP. Né? APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Gente, eu vou frisar isso, porque o examinador de concurso gosta muito disso, e porque a prática, né, do direito ambiental, o exercício da advocacia ambiental, muitas vezes nos leva ao engano, enfim, em relação a essa questão da utilização das APPs. Tá? É muito comum um empreendedor que invade, que desmata a área de APP, que degrada, ou que ocupa a área de APP, vir em sua defesa com recursos administrativos ou com ações anulatórias, argumentando que a área já se encontrava degradada. Para a descaracterização, para a prática de infração ambiental por ocupação ou desmatamento de APP, é preciso que a área anterior esteja desmatada? Não. É a mesma coisa dizer que alguém que já foi vítima de um crime não pode ser novamente, né? Então, não faz sentido esse argumento. Né? Seria premiar o infrator. Né? Então, nesse caso, ao fato da área não estar mais coberta por vegetação nativa, não descaracteriza nenhuma infração cometida em face de APPs, tá, gente? Então, a APP é área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora. Lembra que eu falei para vocês sobre os corredores ecológicos, quando falamos de unidades de conservação? Que havia toda uma política pública, que era um instrumento também da Lei 9985, de estabelecer mosaicos de unidades de conservação e corredores ecológicos com o objetivo de promover o intercâmbio gênico, né, o intercâmbio genético entre as espécies da fauna e da flora, consequentemente aumentando a biodiversidade, já que a biodiversidade tem funções ecológicas tão importantes e a redução da biodiversidade causa impactos tão drásticos em tudo, gente, nos processos geoquímicos, né, em todos os processos ecológicos, inclusive na nossa sadia qualidade de vida, tá? Então, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Também já disse para vocês em sala de aula que APPs muitas vezes são reconhecidas pelo direito com a finalidade de proteger a própria vida. Quando a gente protege, por exemplo, considera essa APP as margens dos rios, embora a gente queira proteger ali o solo e o próprio curso d'água de erosão, né, contra a erosão e assoreamento, a gente também está evitando catástrofes, tragédias, né, que podem levar à perda de vidas humanas. A mesma coisa acontece quando se protege em áreas com declividade superior a 25 e 45 graus, quando a gente protege topos de morro. Então, muitas vezes, o reconhecimento jurídico da área, né, das APPs tem por finalidade a proteção das populações humanas, tá? Eu vou aqui depois falar de reserva legal, de área legal consolidada, mas vou parar aqui nesse ponto para a gente falar das APPs. Vamos lá. Aqui, ó. Peraí, rapidinho. Volto para os conceitos. APPs, áreas de preservação permanente. Para o professor Paulo Afonso Leme Machado, APP é um espaço territorial em que a floresta ou a vegetação devem estar presentes. Devem estar presentes. Se não tiverem, né, mas tiveram no passado, se aquela área tem uma função ecológica voltada à proteção de todos aqueles microbens ambientais que nós vimos no conceito, ela ainda assim é PP. Se a floresta ainda não estiver mais ali, ela deve ser replantada, tá? A legislação federal se caracteriza como uma norma geral. Então, a gente tem aqui a definição de APPs no Código Florestal,
né? E ela tem que ser respeitada nos estados e municípios, mas eles poderão aumentar as exigências. Já disse para vocês que no exercício da competência legislativa, estados e municípios podem ampliar a proteção ambiental e não restringi-la, tá? E existem dois tipos de APPs, é isso que a gente precisa entender. No artigo 4º, a gente tem um tipo de, esse que a gente acabou de ler, a gente tem a definição das APPs por situação. A gente leu o artigo 3º conceito, a gente vai ver agora, desculpa, vai ver o artigo 4º. A gente tem as APPs por situação e no artigo 6º as APPs por finalidade. Então, olha só, as APPs por situação são essas descritas no artigo 3º, inciso 2 e no artigo 4º, previstas no artigo 4º. Tá? Então, na verdade, o direito reconhece que essas APPs, essas áreas têm um relevante, né, valor ecológico e, por isso, elas têm uma proteção instituída por lei. As APPs, elas têm uma feição jurídica de limitação administrativa. Não é preciso um ato especial de declaração para as chamadas APPs por situação. Já as APPs previstas no artigo 6º são as APPs instituídas por ato específico do poder público. E nós vamos ver, né, a seguir. Então, vamos lá. Começando pelo artigo 4º. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais e urbanas para efeitos dessa lei as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de 30 metros para os cursos d'água com menos de 10 metros de largura, 50 metros para cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros, 100 metros para cursos d'água que tenham de 50 a 200, 200 para os que tenham de 200 a 600 e 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Então, observem que na definição desse tipo de APP, ou seja, APP de faixas marginais a cursos d'água, a gente vai ter quanto maior for a largura do curso d'água, então quanto maior for a largura do curso d'água, maior é a faixa de APP, e aí essa finalidade de retenção, de proteção contra erosão, exige que a APP seja tanto maior quanto maior a largura do curso d'água, ok? Depois, também são APPs, dando continuidade, áreas no entorno de lagos ou lagoas naturais, né? Exceto para corpo d'água até 20 hectares de superfície, 30 metros para cursos d'água em áreas urbanas. Então, as APPs, por exemplo, que estão situadas rios que passam no centro de cidade, demandam um APP, né, de 30 metros, no caso de lagos e lagoas naturais. Se forem rios, a gente volta para o inciso 1, e aí a gente vai ter, na maioria dos casos, 15 metros. As áreas no entorno de reservatórios de água artificiais, e a gente tem o fundamento para que a jurisprudência tenha considerado a exigência de manutenção das APPs em torno de lagos artificiais em Brasília, por exemplo, como o Lago Paranoá, né? Então, esse é um fundamento importante. Áreas no entorno de nascentes e olhos d'água, 50 metros, obrigatório obrigatório no entorno de nascentes e olhos d'água. Esse dispositivo, inclusive, foi objeto de ADIM, foi um dos poucos que foi declarado inconstitucional, foi mantida esse raio mínimo de 50 metros para as APPs, encostas com declividade superior a 45 graus, restingas, fixadores de dunas, estabilizadores de mangues e manguezais, né, em toda a sua extensão. Então, os manguezais em toda a sua extensão são considerados, né, áreas de preservação permanente. Aqui eu coloquei uma imagem que foi, né, que tem sido muito divulgada, acho que ela foi elaborada pelo INCRA, que nos mostra como funciona. A gente consegue visualizar topos de morros, montanhas, né, e serras, a importância de se ter a vegetação protegida nessas regiões, né? As matas ciliares, as áreas com declividade superior a 45 graus e as margens de rio. Então, é muito importante para a proteção, inclusive, gente, das próprias culturas, né, da agricultura, da pecuária, né? Então, isso é fundamental. Em relação às margens de rios,
A gente tem também alguns gráficos, e aí eu quero mostrar para vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente tem o próprio site do Ministério do Meio Ambiente, o site do INCRA, né? A gente tem algumas cartilhas que facilitam a nossa vida. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem no site da Embrapa, né, uma espécie de cartilha do Código Florestal que explica, né, as áreas de APP, áreas de reserva legal. Então, se você quer visualizar a propriedade rural do seu cliente, né, ou da sua própria propriedade rural, você pode tirar aqui, né, as suas dúvidas, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente tem. Agora é importante a gente falar, gente, sobre a natureza jurídica das áreas de preservação permanente, das chamadas APPs. Primeiro, as APPs previstas no artigo 4º, elas não dependem de ato prévio do poder público. Então, qualquer margem de rio, qualquer área com declividade superior a 45 graus, ou seja, se ela se encaixar, né, nessas hipóteses previstas na lei, ela já configura uma limitação administrativa de natureza próprio terreno. Elas acompanham a coisa onde quer que ela se encontre, né, são inafastáveis, então elas não exigem de nenhum ato, nenhum decreto que seja baixado, nada. Né? A limitação decorre da lei, né, no caso das APPs aqui previstas no artigo 4º, tá? E elas são, enfim, exigidas justamente porque elas são essenciais para assegurar o equilíbrio ecológico, né, e a manutenção do bem-estar coletivo. Agora, existe um outro tipo de APP. As APPs previstas ali no artigo 4º, aquela que nós vimos, elas não precisam de declaração de ato do poder público. Agora, aquelas previstas no artigo 6º, que são as APPs por finalidade ou destinação, aquelas que o poder público quer, para além das previstas no artigo 4º, em razão de uma demanda específica, para declarar interesse, ele vai precisar, então, baixar um decreto declarando o interesse social, a preservação ambiental, gente, na legislação de desapropriação e no próprio Código Florestal, é tratada como interesse social, tá? Nós temos desapropriação por utilidade pública e interesse social. Né? A proteção ambiental é vista como um interesse social. Então, as áreas que contêm bens a serem protegidos, elas podem estar dentro de áreas de domínio público, e nesse caso o poder público não vai precisar desapropriar, basta que ele faça a afetação àquela finalidade, mas se elas estiverem dentro de propriedades privadas e ele quiser instituir uma APP, tal como descrito no artigo 6º, fora das hipóteses do artigo 4º, ele vai precisar baixar um decreto expropriatório de interesse social, que tem prazo de caducidade de 2 anos, né? Se não fizer, ele precisa baixar um outro decreto e promover a desapropriação pública mediante indenização, né? Prévia indenização. Então, essa hipótese do artigo 6º se difere da hipótese do artigo 4º. As APPs previstas no artigo 4º, elas decorrem da lei, têm um caráter de limitação administrativa, não são indenizáveis. Já as hipóteses de criação de APP por finalidade ou destinação, o poder público quer pegar determinada área, situada numa propriedade privada, e dar uma destinação específica para proteção ambiental, ele vai precisar desapropriar, tal como ele faz com as unidades de conservação de domínio público, tá? Situadas em áreas privadas, mas que ele pretende dar a destinação, abrir a visitação pública e transformá-las em uma unidade de conservação de domínio público, como os parques, por exemplo. Nas duas hipóteses, tanto na criação de unidades de conservação de domínio público, quanto na instituição de APPs, né, nos termos do artigo 6º, ele vai precisar efetuar a respectiva desapropriação, né, mediante a prévia e justa indenização em dinheiro, tal como determina a Constituição. Ok, gente? Como se dá a proteção dessas APPs? Como é que é o regime jurídico de proteção das APPs? O artigo 7º do Código Florestal, da Lei 2.651, dispõe que a vegetação situada em APP, em área de preservação permanente, deverá ser mantida pelo proprietário da área, o possuidor, e fica, assim, sob responsabilidade dele. Então, esse é um dos principais dilemas, esse é um dos principais objetos de conflito, né, no que diz respeito à legislação florestal. O proprietário rural ele não aceita que, além da área de reserva legal, ele ainda vai ser o responsável pela preservação das áreas de APP que estiverem no interior da sua propriedade. Ele não acha que ele, além de não poder usufruir, são as alegações, né, além de não poder utilizar, ele ainda fica obrigado, né, a preservar, em alguns casos, a restaurar. Né? Então, esse é um objeto de conflito,
mas a gente tem mecanismos na nossa própria legislação, não só de permitir alguns usos, a gente precisa entender, as APPs têm utilização bem restrita, mas as áreas de reserva legal admitem alguns usos excepcionais, mas as áreas de reserva legal admitem uma série de culturas e esse conflito, né, entre o ambiental e a produtividade é um conflito falacioso, é um conflito que advém de um pensamento de um modelo de agricultura ultrapassada, né? Então a gente vai ver um pouquinho isso, né, adiante quando falarmos da reserva legal, e vocês vão ver isso com muita clareza nesse documentário que eu passei para vocês, inclusive com cientistas do INPE, né, que trazem modelos exitosos aí de convergência das finalidades de alta produtividade agrícola e proteção ambiental. O parágrafo 1º, ele traz uma ressalva importante. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante, a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvado aqueles usos autorizados previstos nessa lei. Porque existem algumas situações que a gente vai ver, né, em que a utilização das APPs é permitida. Esse, inclusive, foi objeto de dilema, porque o Código Florestal ele permitiu, por exemplo, a utilização de APP já era permitido para construções de interesse social, por exemplo, habitações populares, mas permitiu até para atividades esportivas, né? Então, a gente ampliou muito as hipóteses de utilização de APP, esquecendo, muitas vezes, que a APP, além das funções ecológicas que tem, ela visa preservar a própria vida humana. O parágrafo 2º diz que a obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse rural. Então, observe uma coisa, tanto o respeito às APPs existentes e preservarem, quanto as obrigações que decorrem da recuperação, né, decorrem da violação das APPs, os deveres de recomposição, eles são obrigações do próprio terreno. Eu falo para vocês que as obrigações ambientais, de modo geral, elas têm natureza real, elas têm essa característica da sequela, da aderência, e acompanham o proprietário onde quer que ele se encontre. Por isso que é tão importante, antes de comprar uma propriedade rural, a gente se certificar de possíveis passivos ambientais, porque senão a gente pode comprar um grande problema, né, e uma dívida. Então, é muito importante a gente fazer essa due diligence ambiental antes de fusão e aquisição de empresas, né? As operações de M&A, a gente precisa avaliar se aquela empresa não tem passivos ambientais, se aquela empresa, se a indústria não foi construída numa área de APP que foi violada, se ela respeita a reserva legal. E aí, por falar em reserva legal, é dela que a gente vai falar agora, né? Lá no artigo 3º, voltando ao artigo 3º, né, para os efeitos dessa lei, entende-se por reserva legal a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, ou seja, já começa por aí, né? Tanto o proprietário quanto o possuidor têm o dever de respeitar, né, esse percentual de reserva legal da propriedade. Então, reserva interior de uma propriedade rural, delimitada nos termos do artigo 12, com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação, a reabilitação de processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Gente, a ideia de manutenção das reservas legais, né, nas propriedades rurais, e a reserva legal já existe no Brasil desde a década de 30, já se fala nisso, em alguns momentos ela foi respeitada, em outros momentos não, com ou sem legislação, ela foi mais ou menos respeitada em alguns momentos históricos, basicamente assegurar a sustentabilidade, inclusive econômica, das propriedades rurais. Porque quando se desmata as reservas legais, você não tem água. Como uma propriedade rural sobrevive sem água, gente? Isso eu estou dizendo, não é por achismo, não. Eu tive a oportunidade de fazer em 2017, foi logo depois do desastre de Mariana, 2016 ou 2017, a gente fez uma visita ao Instituto Terra, né, aquele do Sebastião Salgado. E aí a gente acompanhou, os professores da Prodab, nós acompanhamos algumas visitas técnicas da equipe de assessoria, de consultoria que eles dão, chamados plantadores de água, para propriedades rurais do entorno. Aquele entorno, né, do sul de Minas, da divisa com o Espírito Santo, acho que o sudoeste de Minas, a divisa com o Espírito Santo,
é uma área extremamente seca, extremamente árida, um clima, né, quente, abafado, e nós passamos no caminho na ilha por diversas propriedades que pareciam verdadeiros desertos, porque era uma época de seca. E aí, algumas propriedades, elas estavam praticamente sem sustentabilidade econômica, inviáveis, né? O proprietário rural já estava numa situação de desespero, porque ele não conseguia mais exercer a sua cultura por falta de água, não conseguia mais nem criar o gado, os gados estavam morrendo de sede. E aí o Instituto Terra tem esse projeto de reflorestamento, né? Um projeto que eles chamam de plantadores de água, e aí, com isso, eles plantam, fazem, né, vegetação no entorno das nascentes, normalmente uma área respeitando os 50 metros, às vezes um pouquinho maior, fazem esse replantio florestal. E nós vimos um caso que me deixou muito impressionada, de uma propriedade que tinha feito esse plantio há aproximadamente 6 meses e ela já tinha um açude. Ele estava sem água nenhuma e com 6 meses ele já tinha açude, né, um tanque de água para o gado beber. A única coisa que ele fez foi manter essa pequena área florestada e fazer uma cerca para o gado não pisotear, né, essa área recuperada. Então, é impressionante como a água brota com o reflorestamento. E aí, gente, a exigência das áreas de reserva legal, elas também têm essa finalidade. Elas têm a finalidade de viabilizar a sustentabilidade econômica, sem falar que, ao contrário do que muita gente pensa, as áreas de reserva legal, elas permitem exploração econômica. Elas permitem várias modalidades de extrativismo florestal sustentável, elas permitem a agricultura num regime de agrofloresta, né, manejo ecológico. Já falei para vocês em sala de aula sobre a agricultura de cabruca, contei até o caso do meu amigo que tinha uma fazenda de cacau, toda desmatada, e quando ele fez a área de reserva legal e aí plantou no regime de cabruca, ele percebeu que ele tinha um fruto de qualidade muito superior e passou a ter menor quantidade, mas muito maior qualidade, aumentou a lucratividade, né, da atividade dele muito significativamente. Assim acontece com o café de cabruca, né, o café plantado no regime de manejo florestal. Então nós temos vários casos de experiências extremamente exitosas de aumento de produtividade e, consequentemente, de lucratividade dentro das áreas de reserva legal, utilizando os sistemas de manejo florestal. Tá, gente? Então, essa falácia, né, essa discussão, esse conflito que se cria entre agricultura e proteção ambiental é um conflito realmente falacioso. Muitos vão dizer, professora, mas e a escala, né? As propriedades rurais, as grandes propriedades rurais? Primeiro que hoje já se tem fazenda orgânica em sistemas de agrofloresta, de permacultura, de agricultura sintrópica, que conseguem produzir em larga escala, sem usar uma gota de agrotóxico num sistema de manejo florestal. Começa por aí. Depois, além disso, como se não bastasse, mesmo fazendas que não são orgânicas, né, que utilizam agrotóxico, fazendas de monocultura, de soja, de milho, né, no interiorzão desse país, ainda assim, quando elas preservam uma parte da floresta, elas estão assegurando água. Né? Nesse documentário vocês vão ver que existem áreas rurais mais próximas a florestas, que elas conseguem ter 2 safras anuais. E já aquelas que estão dentro de uma área mais desmatadas, por conta da questão dos rios voadores, elas têm normalmente uma safra anual e nem sempre produtiva como era antigamente. Então, a gente precisa realmente repensar essa questão da proteção, a importância das áreas de reserva legal, a importância da preservação das APPs no interior das unidades de conservação, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos percentuais, coloquei até uma pizza aqui de propriedade rural, para a gente falar aqui das fatias, os percentuais que tem que ser destinados às áreas de reserva legal no país, tá? Então, primeiro, aquelas propriedades rurais que estiverem situadas dentro da área da chamada Amazônia Legal, aquela área que a gente viu lá no primeiro slide, né, que divide estados, né, da Amazônia, Amapá, Macapá, Roraima, Rondônia, pega uma parte do Maranhão, toda aquela área que a gente viu, dentro dessas áreas, se o imóvel estiver situado em área de floresta, né, em área florestada, ele precisa preservar 80%. Se ele estiver situado dentro, mesmo que seja na região da Amazônia Legal, mas na área que é de cerrado, porque nessa região da Amazônia Legal você tem um misto de biomas, né? Uma parte é de cerrado,
a preservação é de 35%. E é importante dizer, gente, que o cerrado é um bioma fundamental para a sobrevivência da economia nacional. Por quê? Porque as nossas bacias hidrográficas, as nascentes dos rios que compõem as nossas maiores bacias hidrográficas ficam situados na região do Cerrado. E por isso, até mesmo a nossa matriz energética hoje é dependente da preservação dessas nascentes. Então, observem como a questão da proteção ambiental está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico do país. Se a gente permitir, né, não impedir o avanço ou degradação sobre essa área do Cerrado, a gente vai ter, né, o aterramento das nascentes das nossas maiores bacias. E aí a gente vai ter a nossa agricultura, a nossa pecuária, o nosso abastecimento energético, tudo isso comprometido, até inviabilizado. Então, realmente a preocupação com o cerrado é algo que a gente deve manter. A Amazônia também, por conta dos rios, né, voadores, mas o cerrado é mais diretamente ainda por conta das nascentes situadas, né, no seu interior. 20% quando o imóvel estiver situado nas áreas de Campos Gerais, e quando o imóvel não estiver dentro da região da Amazônia Legal, esse percentual vai ser 20%. Então, o imóvel rural situado aqui no Espírito Santo, que está fora da região da Amazônia Legal, ele precisa destinar 20% para a área de reserva legal, ok? Então, vamos passar aqui um pouquinho para frente. E a gente vai fazer aqui um exercício, tá? O Código Florestal, gente, ele tem muitos instrumentos para a gente tratar, mas eu não, né, a gente não vai ter tempo ainda esse semestre para falar sobre tudo, por isso que eu destaquei aqui a questão, né, das APPs, a questão das reservas legais, mas tem mais coisa. Nós vimos, por exemplo, na aula passada, os instrumentos econômicos previstos lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que também estão previstos no Código Florestal, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a cartilha do Código Florestal, a gente vai encontrar as APPs, áreas de uso restrito, que não chegam a configurar APPs, mas tem um regime parcial de proteção. Então, vou dar um exemplo. As áreas de uso restrito, se é APP, as áreas com declividade superior a 45 graus, né, as áreas entre 25 e 45 são áreas de uso restrito, porque elas também têm uma função ecológica importante. A ocupação dessas áreas também pode representar risco para a vida humana, então elas não têm a mesma proteção das APPs, mas elas têm uma ocupação controlada. Né? Reserva legal, que a gente viu, cota de reserva ambiental, que a gente viu na aula passada como instrumento econômico, ou seja, aquele proprietário que até, né, julho de 2008 não lembra da questão da anistia? Não, enfim, cometeu alguma infração ambiental, não tem a sua área de reserva legal, ele foi anistiado do crime ambiental, anistiado das infrações administrativas, mas ele não foi anistiado da reparação civil. E uma forma de recuperar o meio ambiente degradado, além da instituição da servidão ambiental, é por meio das chamadas cotas de reserva ambiental. Então, ele pode comprar uma cota de reserva ambiental numa propriedade situada no mesmo bioma, né? E com isso ele vai ter a obrigação atendida. Então, a reserva legal somente para aquelas propriedades que né, desmataram a sua área de reserva legal até 2008, poderá haver a compensação por meio ou da servidão ambiental ou por meio da compra de cotas de reserva ambiental. Tá? A cota de reserva ambiental, ela não se presta somente à compensação de reserva legal, não, tá, gente? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho dinheiro e sou ativista, quero investir em proteção ambiental, eu posso comprar cotas florestais e fazer... porque, na verdade, ela é uma espécie de título. Então, hoje já se tem um mercado de investimento envolvendo cotas de reserva ambiental, tá, gente? Com isso, eu contribuo para a proteção ambiental e ainda tem uma rentabilidade aí que é assegurada por alguns fundos específicos. Então, a cota de reserva ambiental, ela é um título, tá? Aí depois, além da cota de reserva ambiental, né, fala da supressão de vegetação nativa para o uso alternativo de solo, e aí traz os requisitos, exploração florestal, a questão das florestas nativas e florestas plantadas, né, o procedimento, o controle da origem dos produtos, o que é muito legal. Então, por exemplo,
Hoje, o Código Florestal trouxe a possibilidade de certificação da origem do produto, a exigência do documento de transporte relativo à origem do produto, para que a gente saiba se aquele produto que está sendo transportado e que chega nas nossas prateleiras, ou que a gente compra de alguma forma, ele foi um produto fiscalizado, se a sua remoção florestal, né, se a sua extração foi legalizada ou se ele é produto de crime, né, de desmatamento. Né? A gente está vendo agora, nesse momento, um avanço do desmatamento no Brasil e, segundo dados da ONG Mapa Bioma e do próprio sistema do INPE, mais de 99% aproximadamente do desmatamento hoje na Amazônia que está sendo realizado nesse momento, ele advém de atividades ilegais. Então, são produtos que não passam por esse procedimento para obtenção da certificação da origem do produto, o transporte é legal, então a gente precisa agora de qual instrumento que a gente estudou na Política Nacional de Meio Ambiente? A gente precisa do poder de polícia ambiental, a gente precisa de órgãos ambientais fortes, estruturados, com fiscais suficientes, equipamentos de monitoramento, drones, para fiscalizar e coibir, né, essa exploração, porque a gente vai ter aí todo um mercado do ilícito advindo desse desmatamento, né? Inclusive, probabilidade de lavagem de dinheiro, de prática de outros crimes, de corrupção e outras coisas mais, quando não se tem uma estrutura de fiscalização forte, tá? Depois, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, já falei algumas vezes com vocês sobre ele, o CAR é muito importante, ele foi muito importante para que se pudesse ter um panorama da situação fundiária no Brasil, né, como estava a questão das terras, sobre a posição de terras, né, do respeito às áreas de reserva legal, das situações de APP, enfim, para se ter realmente um panorama das propriedades no Brasil e da situação ambiental dessas propriedades. É um sistema de informações muito importante. Falei para vocês que a política ambiental não sobrevive sem sistemas de informação, e o CAR foi um instrumento fantástico para alimentar esse sistema de informações. Ele é condição para a obtenção de uma série de benefícios, de licenças, de financiamentos. Então, o CAR é um instrumento muito importante da gestão florestal no Brasil, e os programas de regularização ambiental, né, que precisam aderir àqueles que foram anistiados, porque, como eu disse, eles foram anistiados das sanções penais e administrativas, mas eles precisam repassar por um processo de regularização e de recuperação das áreas degradadas. Ok, gente? Então, sobre o Código Florestal, né, esses eram os aspectos mais importantes. Eu vou fazer com vocês duas questões rápidas e simples, né, só para a gente exercitar aqui sobre o Código Florestal. Marque a opção que apresenta alguns dos estados cujas áreas, total ou parcialmente, estão na Amazônia Legal, conforme a Lei 2.651, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. A. Amazonas, Acre e Piauí. Qual desses estados não está na área da Amazônia Legal? O Piauí está totalmente fora. Na letra B, o Piauí também está totalmente fora. Na letra C, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará e Amapá. O Mato Grosso está dentro, o Mato Grosso do Sul está fora, né? Vamos voltar no mapa, agora que a gente está chegando na alternativa correta. Não tenho expectativa que vocês tenham memorizado de uma vez só, mas vamos voltar no mapa. Olha só, ó. Ceará está fora, Piauí está fora, Distrito Federal está fora, tá vendo? Ó, quem está dentro? Ó, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Roraima, Amazônia, Pará, né, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre. Então, esses são os estados que estão dentro da região né, da área da Amazônia Legal. Então, a resposta certa, me parece ser... Não, a resposta certa é a letra D. Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão. O Maranhão não está integralmente dentro da área da Amazônia Legal, mas aqui ele disse que poderia ser total e parcialmente. E na letra E, o Mato Grosso do Sul está fora. Ok, gente? Então, a letra D seria a alternativa correta. E no slide 20, a gente tem uma questão para a contratação de advogados, um concurso para advogados, interessante, que deveria ser para procurador, né? A gente já tem aí um indício de desvio de finalidade pública, porque as administrações públicas não devem contratar advogados, as procuradorias têm a exclusividade da defesa judicial, mas vamos se ater à questão.
Segundo a Lei 2.651, de 2012, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 metros, para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, em zonas rurais ou urbanas, são consideradas áreas de... Aí, letra A, reserva biológica. Letra B, preservação permanente. Letra C, manejo sustentável. Letra D, reserva legal. E letra E, conservação ambiental. O que vocês acham? Letra B, APP, área de preservação permanente, tá, gente? Então é isso, né? A gente falou, acho que, dos aspectos mais importantes do Código Florestal, né? E até a próxima.